O silêncio no cartório tinha peso, aquele tipo de silêncio que precede tempestades ou revelações. Eu segurava a caneta azul, dessas baratas de plástico que ficam presas por correntinhas em balcões públicos, e sentia o metal gelado contra meus dedos. A sala cheirava a papel velho, café requentado e expectativa. Minha sogra estava sentada à minha frente, coluna ereta, sorriso de quem já ganhou pintado no rosto como batom vermelho demais. Ela observava cada movimento meu com aqueles olhos de falcão, esperando o momento exato em que eu assinaria minha derrota. Mas ela não sabia. Ninguém sabia. E quando soubessem, já seria tarde demais. O tabelião ajustou os óculos e começou a ler o documento com aquela voz monótona de quem lê contratos há 30 anos. Cada palavra ecoava na sala pequena. Meu marido estava ao meu lado, tenso, sem entender direito o que estava acontecendo. Meu pai, do outro lado da mesa, tinha os olhos marejados. Ele tinha implorado de joelhos para que eu lutasse, para que eu não deixasse aquela mulher levar o que era meu por direito. O que minha mãe tinha deixado para mim antes de partir. Eu tinha dito, com voz calma como água parada, "Pode dar tudo, pai. Não preciso de nada disso." A decepção no rosto dele doeu mais que qualquer palavra que minha sogra já tinha dito. E olha que foram muitas, mas eu mantive a calma. Aquela calma que aprendi a cultivar ao longo de 7 anos de casamento. 7 anos ouvindo que eu não era boa o suficiente, que vinha de família pobre, que tinha dado sorte de casar com o filho dela. 7 anos engolindo humilhações como se fossem remédio amargo, mas necessário. Só que dessa vez era diferente. Dessa vez eu sabia algo que ela não sabia. A caneta ainda estava na minha mão. O documento esperava minha assinatura na linha pontilhada. Minha sogra inclinava-se levemente para frente, como o predador prestes a abocanhar a presa. Ela tinha pedido minha parte da herança 3 semanas atrás, na frente de toda a família reunida para o almoço de domingo. Tinha dito, com aquele tom de quem está sendo generosa: "Querida, você sabe que não merece nada desta família. Seria melhor passar esses bens para quem realmente tem sangue, não acha?" Todos os talheres tinham parado no ar. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da minha própria respiração. Lembro do gosto de sal da lágrima que segurei, do nó na garganta que engoli junto com a comida que de repente não tinha mais sabor. Lembro de cada olhar na mesa, alguns constrangidos, outros, como o da minha cunhada, quase satisfeitos com o show. E eu tinha concordado, tinha olhado para ela e dito: "Tudo bem, você pode ficar com tudo." O choque foi geral. Meu pai quase engasgou. Meu marido finalmente levantou os olhos do prato, confuso. Mas minha sogra sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O sorriso de quem conseguiu mais uma vez me colocar no meu lugar. Agora, no cartório, aquele mesmo sorriso estava estampado no rosto dela. Vitória antecipada. Ela já imaginava o que faria com o apartamento que minha mãe me deixou, com as pequenas economias, com as joias de família. Já planejava como usar tudo isso para ter ainda mais controle, mais poder, mais munição contra mim. O tabelião continuava lendo. Termos jurídicos se misturavam no ar. Eu assinei a primeira página, depois a segunda. Minha sogra praticamente brilhava. Meu pai desviou o olhar, incapaz de assistir o que ele achava que era minha rendição final. Mas quando o tabelião virou para a terceira página, a cor começou a sumir do rosto dele. Ele leu uma vez, depois releu. Os olhos dele cresceram atrás das lentes grossas. Ele olhou para mim, depois para minha sogra, depois de volta para o documento. "Dona Mariana", ele disse, a voz falhando um pouco, "a senhora está ciente do que está assumindo com esta transferência?" Minha sogra franziu a testa. "Claro que estou. Estou recebendo o que é de direito da família. Mas antes de continuar, quero fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora, vamos continuar." O tabelião engoliu seco. "Não exatamente, senhora. De acordo com este documento, a senhora está assumindo não apenas os bens, mas também todos os débitos, encargos e obrigações financeiras vinculadas aos mesmos." O sorriso dela vacilou. Apenas 1 segundo, mas eu vi. "Que débitos?" ela perguntou. A voz ainda firme, mas com uma rachadura quase imperceptível. Foi aí que eu falei. Pela primeira vez desde que entramos no cartório. Minha voz saiu tranquila, sem raiva, sem triunfo. "Apenas factual. As dívidas que estão registradas em nome dos bens, sogra, as mesmas que a senhora tentou esconder de todos. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Este tinha cheiro de pânico,
Deixa eu explicar como cheguei até aqui. Como a nora fraca e submissa que ela achava que eu era, descobriu o que ela tinha feito. Preciso voltar um pouco no tempo. Preciso contar como tudo começou, para que vocês entendam a doçura desta vitória. Conheci Rafael há 8 anos. Ele era tudo o que eu achava que queria em um homem. Gentil, atencioso, bem-sucedido. O pedido de casamento foi um sonho, mas o primeiro encontro com a futura sogra foi um pesadelo disfarçado de chá da tarde. Ela me recebeu em sua casa, aquela mansão enorme no bairro Nobre, com um sorriso de porcelana e olhos que me avaliavam como se eu fosse um produto com defeito. As perguntas começaram sutis. De que família você é, querida? Ah, não conheço. Seu pai trabalha com o quê? Entendo. E sua mãe? Ainda é viva? Que bom. Deve ser reconfortante ter alguém simples por perto. Cada frase era uma alfinetada embrulhada em papel de seda. Eu sorria, ingênua, pensando que era apenas o jeito dela, que com o tempo melhoraria, que amor conquistaria respeito. Que tola eu fui. O casamento foi lindo, mas foi ela quem escolheu tudo. O local, as flores, até a cor das fitas nos convites. Minha opinião era ouvida e gentilmente desconsiderada. Afinal, ela dizia, tenho mais experiência nessas coisas, querida. Você vem de um ambiente mais modesto, não sabe como essas coisas funcionam em nossa classe. Nossa classe, como se eu fosse uma intrusa num clube exclusivo. Minha mãe estava doente já naquela época. Câncer, a palavra que ninguém quer pronunciar em voz alta. Ela veio ao casamento de cadeira de rodas, sorriso fraco, mas olhos cheios de amor. Lembro de minha sogra comentando com uma convidada, dentro do meu alcance auditivo, é uma pena, né? A mãe da noiva assim debilitada. Espero que não seja hereditário. Engoli aquilo também. Engoli tanta coisa naquele dia que ainda tinha gosto de fel quando chegamos à lua de mel. Os primeiros anos foram uma sequência de pequenas mortes. Mortes da minha autoestima, da minha voz, da minha identidade. Cada jantar em família era uma oportunidade para ela me lembrar do meu lugar. Comparava minha comida com a da ex-namorada do Rafael. Comentava sobre meu peso, minha roupa, meu trabalho. Você ainda está naquele escritório pequenininho? Que dedicação! Trabalhar mesmo sem precisar. A insinuação era clara. Eu não precisava trabalhar porque meu marido, o filho dela, provedor perfeito, cuidava de tudo. Como se minha independência fosse um passatempo constrangedor. Rafael não via, ou não queria ver. Quando eu tentava falar, ele dizia que eu estava sendo sensível demais. Que mãe dele era assim mesmo, mas tinha bom coração. Que eu devia entender a posição dela, afinal, ela tinha certa idade, certas expectativas. Expectativas que eu nunca conseguiria alcançar. Minha mãe faleceu 3 anos depois do casamento. Foi rápido no final, doloroso. Eu segurei a mão dela até o último suspiro, e quando ela se foi, senti que levava comigo a única pessoa que me via de verdade, que me amava sem condições, sem julgamentos, sem comparações. No testamento ela me deixou tudo o que tinha. Não era muito para os padrões da família do Rafael. Um apartamento de 2 quartos num bairro classe média. Algumas economias. As joias que minha avó tinha lhe dado. Para ela, para mim, era um patrimônio. Era amor materializado. Era segurança. Era liberdade, caso eu um dia precisasse. Minha sogra não foi ao enterro. Mandou flores e um cartão com sentimentos genéricos. Mas na semana seguinte, apareceu em minha casa, sem avisar, com aquele sorriso que eu já tinha aprendido a temer. Querida, precisamos conversar sobre a herança. Eu estava de luto, vestida de preto, olhos inchados de chorar, e ela entrou na minha sala, sentou-se no sofá que minha mãe tinha comprado com tanto sacrifício e começou a dar palpites. Você sabe que não entende muito de finanças, né? Seria melhor deixar alguém mais experiente administrar. Ou quem sabe vender tudo e investir em algo que realmente valha a pena. Posso te ajudar. Sou da família agora, não sou? Família. A palavra que ela usava como corrente. Agradeci educadamente e disse que ainda estava processando a perda. Ela saiu insatisfeita. Eu sabia que voltaria ao assunto. E voltou, semana após semana, sempre com novas sugestões, novas críticas veladas, nova pressão. O apartamento é muito grande para você sozinha quando o Rafael está trabalhando. As economias estão rendendo muito pouco. As joias deveriam ficar num cofre de verdade, não nessa caixinha boba. Ela queria controle. Sempre quis. Controlar o filho, a nora, o dinheiro, tudo. Mas dinheiro tem poder. E enquanto aquela herança estivesse em meu nome, eu tinha um pouco de independência, um pouco de chão firme sob meus pés. E isso a incomodava profundamente. Os anos passaram, as humilhações aumentaram.
Ela começou a fazer comentários na frente de estranhos, em festas, em reuniões familiares, em jantares com amigos, sempre pequenas crueldades disfarçadas de piadas. A Renata é tão prática, não é? Não se preocupa muito com aparências. É refrescante, de certo modo. Rafael está tão dedicado ao trabalho que mal tem tempo de estar em casa. Sorte que a Renata não é do tipo carente, né? Às vezes eu acho que meu filho merecia filhos já, mas enfim, cada um no seu tempo, ou na sua possibilidade. Aquela última doeu. Nós estávamos tentando e não conseguindo. E ela sabia, claro que sabia, e usava contra mim. 3 meses atrás, algo mudou. Minha sogra começou a intensificar os pedidos pela herança. Não eram mais sugestões, eram exigências disfarçadas de conselhos maternais. Ela dizia que a família estava passando por um momento delicado financeiramente, que precisavam consolidar patrimônios, que seria melhor para todos se os bens ficassem sob a administração dela. Eu disse não. Pela primeira vez em 7 anos, disse não diretamente. A reação foi imediata. Ela começou uma campanha silenciosa contra mim. Ligava para Rafael no trabalho, chorando, dizendo que eu estava sendo egoísta, ingrata, que depois de tudo que a família fez por mim, eu me recusava a ajudar num momento difícil. Rafael chegava em casa tenso. As brigas começaram. Pela primeira vez, nosso casamento rachou de verdade. Ele me pressionava. Dizia que era só papel, só burocracia, que eu estava criando problema onde não existia. Mas algo dentro de mim, pequeno mas persistente, sussurrava que havia mais nessa história, que a insistência dela não era normal, que o desespero mal disfarçado tinha uma razão. Então comecei a investigar, discretamente, silenciosamente. Contratei um advogado. Não contei para ninguém. Pedi que ele investigasse a situação financeira da família do meu marido, especificamente da minha sogra. Paguei com o dinheiro que minha mãe me deixou e cada centavo pareceu um investimento em minha sanidade. O que ele descobriu fez meu sangue gelar. Minha sogra estava afundada em dívidas. Dívidas enormes, escondidas em nome de empresas fantasmas, em empréstimos que ela fez usando a casa da família como garantia. Ela tinha gastado fortunas mantendo aparências, viagens, festas, roupas de grife. E quando o dinheiro acabou, ela começou a pegar emprestado. De bancos, de agiotas, de qualquer um que aceitasse sua conversa de matrona de família tradicional. E agora estava desesperada. O advogado me explicou algo que me deixou sem ar. Se os bens ficassem em nome da família, especificamente dela, ela poderia usá-los para abater as dívidas. Mas se alguém aceitasse herdar ou receber esses bens como doação, essa pessoa automaticamente assumiria também as dívidas vinculadas a eles. Ela queria que eu assinasse minha própria sentença financeira. Queria que eu, a nora pobrezinha que não entendia de finanças, aceitasse de bom grado não apenas apartamento e joias, mas também uma dívida de quase R$1 milhão que estava escondida nos registros cartoriais. Fiquei dias processando, dias sentindo a traição queimar como ácido no estômago. Ela não estava apenas tentando controlar, estava tentando me destruir, arruinar minha vida financeira, me prender numa armadilha que levaria décadas para escapar. E o pior era que ela fazia isso sorrindo, chamando de amor familiar. Foi quando decidi, não com raiva. Raiva queima rápido e deixa cinzas. Decidi com algo mais frio, mais duradouro, com justiça. O advogado me orientou. Eu poderia recusar tudo publicamente, criar um escândalo, expor as dívidas dela para toda a família. Mas isso seria cruel, e eu não queria ser cruel. Eu queria apenas que ela provasse do próprio veneno. Então montamos um plano. Eu continuaria agindo como a nora submissa e ingênua. Aceitaria a pressão, fingiria ceder, e no momento certo, no cartório, com testemunhas, deixaria que ela mesma cavasse a própria cova. O almoço de domingo 3 semanas atrás foi o palco perfeito. Ela tinha convidado toda a família, incluindo tios, primos, até amigos próximos. Queria uma plateia para minha humilhação final. Entre o prato principal e a sobremesa, ela levantou a taça de vinho como se fosse fazer um brinde. Mas em vez disso, me olhou diretamente e disse: Renata, querida, precisamos resolver aquela questão da herança da sua mãe. Acho que todos aqui concordam que seria melhor manter os bens na família de sangue, não é mesmo? O silêncio foi constrangedor. Alguns baixaram os olhos, outros me olharam com pena. Meu pai, que estava ali como meu único apoio, ficou vermelho de raiva. Ela continuou, com aquela voz doce como arsênico.
Afinal, querida, sejamos honestos, você não merece nada desta família. Você não tem o preparo, a educação, a capacidade de administrar patrimônio. Seria irresponsável deixar nas suas mãos, não acha? Cada palavra era calculada para ferir, para me colocar no lugar que ela achava que era meu, abaixo dela, abaixo de todos. Meu pai começou a levantar, mas eu toquei seu braço, olhei para minha sogra e disse: calma como nunca estive. Tudo bem, dona Mariana, você pode ficar com tudo. Eu não preciso de nada disso. O choque foi tão grande que até ela ficou sem palavras por um segundo. Ela esperava luta, esperava drama, esperava que eu chorasse, gritasse, me defendesse, mas eu apenas sorri. Um sorriso pequeno, tranquilo. Meu pai praticamente implorou depois, no estacionamento: Renata, pelo amor de Deus, não faz isso. Tua mãe não trabalharia a vida inteira para você jogar tudo fora para essa víbora. Briga, filha. Briga pela tua dignidade. Suas palavras me quebraram, mas mantive a decisão. Pai, eu disse segurando as mãos dele, confia em mim. Apenas confia. Ele não entendeu. Ninguém entendeu. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. A família inteira comentava como eu tinha desistido fácil demais. Alguns me ligavam, preocupados, outros, satisfeitos. A nora finalmente tinha sido colocada no lugar. Rafael estava confuso. Por um lado, aliviado que o conflito tinha acabado. Por outro, perturbado pela facilidade com que eu cedi. Ele me perguntou: naquela noite, você tem certeza disso? Tenho, respondi. Nunca tive tanta certeza de nada. Minha sogra, claro, estava radiante. Ligou no dia seguinte, voz melosa: querida, que maturidade da sua parte. Vejo que finalmente está entendendo como as coisas funcionam. Vamos marcar o cartório para esta semana, pode ser? Pode, eu disse. Quanto antes, melhor. Ela deve ter achado que eu estava ansiosa para acabar logo com aquilo, para encerrar a humilhação. Na verdade, eu estava ansiosa para ver o rosto dela quando a verdade viesse à tona. O advogado preparou tudo meticulosamente. Os documentos estavam impecáveis, legais, irrefutáveis. Quando minha sogra assinasse, ela não estaria apenas recebendo um apartamento e algumas economias. Ela estaria assumindo formalmente todas as dívidas que tentou esconder. Dívidas que, segundo a lei, passariam automaticamente para quem aceitasse os bens. E ela estava tão cega pela ganância, tão convencida da própria esperteza, que nem leu os documentos direito antes. Afinal, quem leria? Eu era apenas a nora burra que tinha cedido. E agora estávamos ali, no cartório, no momento da verdade. O tabelião tinha acabado de explicar sobre os débitos. Minha sogra estava pálida. Seu advogado, que ela tinha trazido como testemunha de sua vitória, pegou os papéis e começou a ler rapidamente. A cor também sumiu do rosto dele. Dona Mariana, ele disse, voz tensa, isto aqui está vinculando a senhora a uma dívida de... Ele engoliu seco. 980 mil reais. O número ecoou na sala como um tiro. Isso é ridículo, minha sogra disse, mas a voz saiu trêmula. Deve haver um erro. Renata, o que você fez? Eu a olhei, diretamente, sem medo, sem raiva, apenas com a calma que vem quando você sabe que a justiça está do seu lado. Fiz o que você tentou fazer comigo, sogra. A diferença é que eu descobri antes. O advogado dela lia os documentos freneticamente. Aqui diz que os bens herdados da senhora Beatriz Silva, mãe da senhora Renata, possuem gravames e débitos registrados em cartório desde... Ele parou. Olhou para minha sogra desde o ano passado, quando a senhora fez empréstimos usando estes bens como garantia colateral sem o consentimento da proprietária legal. Fraude. A palavra não foi dita, mas flutuava no ar. Minha sogra tentou se recuperar. Isso é mentira. Eu nunca... Mas era tarde. Os documentos não mentiam. Meu advogado tinha encontrado tudo. Os empréstimos que ela fez em nome de uma empresa fantasma, a falsificação de assinaturas, o uso ilegal de bens que não eram dela como garantia. E agora, ao aceitar formalmente esses bens, através deste documento que ela mesma insistiu em fazer, ela estava assumindo legalmente todas as consequências. O tabelião limpou a garganta. Legalmente, quando a senhora aceitar esta transferência, estará assumindo não apenas os ativos, mas todos os passivos vinculados. Isso está muito claro nas cláusulas 6, 7 e 8. Mas Renata aceitou dar tudo. Minha sogra quase gritou. Ela disse que eu podia ficar com tudo. Exatamente, eu respondi, voz ainda calma. Você pode ficar com tudo, inclusive com as dívidas que você mesma criou tentando me arruinar. O silêncio que se seguiu era quase sólido.
Meu pai me olhava como se estivesse vendo um fantasma ou um milagre. Rafael estava branco, finalmente entendendo a dimensão do que sua mãe tinha tentado fazer. Minha sogra olhou para o advogado dela, desesperada. Faça alguma coisa. Ele balançou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Mariana. A senhora pressionou para que esta transferência fosse feita rapidamente. Os documentos estão todos corretos. Se a senhora assinar, assume tudo. Se não assinar, a situação permanece como está, e a fraude que a senhora cometeu pode ser denunciada às autoridades. Ela estava encurralada, presa na própria armadilha. Você sabia? Ela me olhou, e pela primeira vez vi medo naqueles olhos de falcão. Sabia o tempo todo. Descobri. Corrigi. Descobri quando você começou a pressionar demais, quando seu desespero ficou óbvio demais. Aí eu cavei e achei tudo. Como? Ela sussurrou. Contratei um advogado, eu disse, com o dinheiro que minha mãe me deixou. O mesmo dinheiro que você sempre disse que eu não sabia administrar. Usei ele para me proteger de você. Você não pode fazer isso, ela tentou, mas sem convicção. Já fiz, respondi. A única escolha agora é sua. Assina e assume as dívidas que você mesma criou. Ou não assina, e eu levo tudo isso para o Ministério Público. Falsificação de documentos, uso ilegal de bens de terceiros, fraude. Escolha. O advogado dela tocou seu braço. Dona Mariana, precisamos conversar em particular. Ela levantou, pernas bambas. Saíram para o corredor. Através da porta de vidro fosco, eu via a silhueta dela, gesticulando, provavelmente tentando achar uma saída. Meu pai veio até mim, me abraçou. Sua mãe estaria tão orgulhosa, ele sussurrou, voz embargada. Rafael me olhava como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você planejou tudo isso? Não, eu disse. Eu apenas me protegi. Foi ela quem planejou me destruir. Eu só descobri a tempo. Ele passou a mão pelo rosto. Por que não me contou? Eu olhei para ele. Realmente olhei. E vi o que eu não queria admitir há anos. Porque você nunca esteve do meu lado, Rafael. Em 7 anos, em cada humilhação, em cada insulto, você escolheu ela. Sempre ela. Ele abriu a boca para protestar, mas não saiu som, porque era verdade. E nós dois sabíamos. Minha sogra voltou 15 minutos depois. O rosto estava destruído. A maquiagem tinha borrado com lágrimas que ela raramente mostrava. O advogado atrás dela parecia derrotado. Ela sentou, olhou para os documentos, depois para mim. Você venceu, ela disse, amarga. Não, corrigi mais uma vez. Eu apenas não perdi. Você tentou me fazer de tola, tentou usar meu luto, minha ingenuidade, minha posição na família contra mim. Achou que eu era fraca demais para reagir. E a culpa é minha, ela admitiu. E pela primeira vez, ouvi sinceridade naquela voz. Eu te subestimei. Não era sobre vencer, eu continuei. Era sobre sobreviver. E sobre garantir que ninguém mais passe pelo que passei. Ela pegou a caneta. Suas mãos tremiam. Não sei se de raiva, medo ou vergonha. Provavelmente uma mistura dos três. Se eu não assinar, ela perguntou, sem olhar para mim. Você realmente vai me denunciar? Vou, respondi sem hesitar. Não por vingança, mas porque o que você fez é crime. E se não houver consequências, você vai fazer com outra pessoa. Talvez com minha cunhada, talvez com alguma futura nora. Ela assinou. Cada página, uma derrota. Cada rubrica, um pedaço do orgulho sendo deixado sobre o papel. Quando terminou, o tabelião registrou tudo. Oficial, irrevogável. Está feito, ele disse, voz ainda abalada pelo que tinha presenciado. Minha sogra levantou sem olhar para ninguém. Saiu do cartório com passos que pareciam os de uma mulher 30 anos mais velha. Seu advogado a seguiu, já provavelmente calculando como resolver a bagunça financeira que ela tinha criado. Do lado de fora, o sol estava forte. Um daqueles dias de janeiro em que o calor parece abraçar e sufocar ao mesmo tempo. Respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões, sentindo vida. Meu pai me abraçou de novo. E agora, eu disse, eu vou para casa. Vou tomar um banho, vou fazer um café e vou decidir o que fazer com o resto da minha vida. E o casamento? Ele perguntou baixinho, olhando para Rafael, que tinha ficado parado na porta do cartório. Não sei, pai. Ainda não sei. Rafael se aproximou. Parecia menor de alguma forma. Renata, Desculpa por tudo. Eu não sabia. Saberia, eu disse cansada, se tivesse prestado atenção. Se tivesse me ouvido. Se tivesse me defendido uma única vez em 7 anos. Eu posso mudar, ele disse, e havia desespero na voz. Talvez possa, concordei. Mas isso não muda o que já aconteceu. Não apaga 7 anos de eu me sentindo invisível no meu próprio casamento. Me dá uma chance, ele pediu. Olhei para ele, para o homem que amei, que ainda amava.
de certa forma. Mas amor não é suficiente quando o respeito está ausente. Vamos ver, foi tudo o que consegui dizer. Vamos ver. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Lenta, dolorosa, mas necessária. Minha sogra não falou mais comigo, não diretamente. Através de advogados, negociamos os termos para quitar as dívidas. Ela vendeu a casa grande, os carros de luxo, as joias que ostentava. Mudou-se para um apartamento modesto. A queda da rainha. Não senti prazer nisso. Não como achei que sentiria. Apenas um vazio estranho onde antes havia raiva. A família se dividiu. Alguns tomaram meu lado quando a verdade completa veio à tona. Outros, especialmente os mais velhos, acharam que eu tinha sido cruel, calculista, que família deve perdoar, esquecer, seguir em frente. Mas eu não podia esquecer. E perdoar não significava continuar me submetendo. Rafael tentou, realmente tentou. Começou terapia. Tentou me ouvir de verdade pela primeira vez. Tentou estabelecer limites com a mãe, embora tarde demais para salvar o relacionamento dela com ele também. Mas algumas rachaduras são fundas demais para serem apenas coladas. 6 meses depois do cartório, pedi a separação. Não com raiva, não com drama, apenas com a clareza de quem sabe que precisa recomeçar sem o peso de 7 anos de dor nas costas. Ele chorou, eu também, mas foi libertador, para ambos. Mantive o apartamento que minha mãe me deixou, limpei ele completamente. Pintei as paredes de cores que eu gostava, não as que minha sogra aprovaria. Pendurei quadros que faziam meu coração sorrir. Plantei flores na varanda. Fiz aquele espaço meu, verdadeiramente meu. Voltei a estudar. Aquele curso que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Fiz novas amizades. Redescobri hobbies antigos. Aprendi a estar sozinha sem sentir solidão. E aprendi algo fundamental. Algo que quero que cada pessoa assistindo isto entenda profundamente. Calma não é fraqueza. Calma é estratégia. Quando eles esperam gritos, quando esperam lágrimas, quando esperam que você se quebre e desmorone, sua calma os desorienta. Sua paz os confunde. Minha sogra me subestimou porque confundiu gentileza com estupidez, confundiu silêncio com aceitação, confundiu paciência com submissão. Mas eu estava apenas observando, aprendendo, esperando o momento certo. Não foi vingança o que busquei, foi justiça, e há uma diferença enorme entre as duas. Vingança quer destruir. Justiça quer equilibrar. Vingança é emocional e impulsiva. Justiça é racional e medida. Eu poderia ter exposto ela publicamente desde o início. Poderia ter criado um escândalo que destruiria não apenas ela, mas toda a família. Mas isso machucaria pessoas inocentes. Isso faria de mim o monstro que ela sempre insinuou que eu era. Então esperei, documentei, protegi-me legalmente e deixei que ela mesma se enforcasse com a corda que tentou usar em mim. Hoje, quase um ano depois, minha vida é irreconhecível e infinitamente melhor. Tenho um trabalho que amo. Não o escritório pequenininho que minha sogra desprezava, mas meu próprio negócio. Pequeno ainda, mas crescendo. Baseado no apartamento que minha mãe me deixou, que transformei parcialmente em estúdio. Tenho amigos de verdade. Não as amizades superficiais dos círculos sociais da família do Rafael, onde cada conversa era uma competição velada, mas amizades reais. Pessoas que me veem, que me ouvem, que me valorizam. Tenho paz. Aquela paz que vem de saber quem você é e não precisar pedir desculpas por isso. Reencontrei meu pai. Nosso relacionamento, que tinha ficado tenso durante os anos de casamento, floresceu de novo. Jantamos juntos toda semana. Ele me conta histórias da minha mãe que eu tinha esquecido. Rimos, choramos, curamos juntos. Sobre minha sogra, sei por terceiros que ela ainda está pagando as dívidas, que perdeu muito do status que tanto valorizava, que alguns familiares se afastaram quando descobriram toda a verdade sobre as manipulações financeiras. Não tenho prazer nisso, mas também não tenho pena. Consequências são professoras cruéis, mas eficientes. Às vezes me pergunto se ela aprendeu alguma coisa, se olha para trás e vê onde errou, se entende que a própria ganância e necessidade de controle foram sua ruína. Provavelmente não. Pessoas assim raramente têm essa autoconsciência. Para elas, são sempre vítimas, sempre há alguém a culpar. Mas isso não é mais meu problema. E Rafael, ele também está reconstruindo. Soube que se afastou da mãe completamente, que está em terapia intensiva, lidando com anos de manipulação que nem percebia. Trocamos mensagens ocasionalmente, cordiais, distantes, mas sem rancor. Acho que ele finalmente entendeu. Tarde demais para nós, mas não tarde demais para ele crescer como pessoa. Às vezes, em noites tranquilas, sento na varanda do apartamento da minha mãe,
tomo chá e olho as luzes da cidade. E sinto ela, sinto que está orgulhosa, que o sacrifício dela, cada hora extra trabalhada, cada economia guardada, não foi em vão. Ela me deu mais que um apartamento. Ela me deu base, me deu ferramentas para reconstruir quando tudo desmoronou. Me deu amor suficiente para durar uma vida inteira. E uso isso agora, para me amar, para me respeitar, para nunca mais aceitar migalhas de afeto de ninguém. Se você está ouvindo esta história e se vê nela, se reconhece os padrões, se sente o peso da humilhação constante, quero que saiba algumas coisas. Primeiro, você não é louca. Gaslighting é real. Abuso emocional é real. E não precisa deixar marcas físicas para ser devastador. Segundo, calma não é desistir. Às vezes, a maior força está em observar, planejar, esperar o momento certo. Reação impulsiva pode nos fazer sentir melhor temporariamente, mas raramente resolve o problema de verdade. Terceiro, documentar é fundamental. Guardar mensagens, e-mails, testemunhas de conversas. Num mundo onde manipuladores são mestres em distorcer a realidade, evidências são sua âncora na verdade. Quarto, procure ajuda profissional. Advogado, terapeuta, pessoas especializadas que podem te guiar quando você está no meio da tempestade e não consegue ver com clareza. E quinto, mais importante, você merece respeito. Não importa de que família veio, quanto dinheiro tem, que trabalho faz. Você merece ser tratada com dignidade. E qualquer pessoa ou situação que constantemente te faz sentir pequena, inferior, não merecedora, está errada. Não você, a situação. Leva tempo para sair. Eu levei 7 anos para juntar coragem, mais alguns meses para executar o plano. Cada pessoa tem seu tempo. Não se julgue por isso. Mas quando decidir, quando realmente decidir, seja estratégica. Proteja-se, legal, emocional e financeiramente. Porque pessoas acostumadas a controlar não soltam fácil. Elas vão lutar, manipular, tentar te fazer duvidar de novo. Esteja preparada. A transformação que vivi não foi mágica, foi trabalho, diário, duro. Teve dias que quis desistir, que a solidão pesava, que questionei se tinha feito a escolha certa, mas cada dia ficou mais fácil. Cada manhã acordando sem aquele nó no estômago, antes de enfrentar mais um dia de críticas veladas. Cada refeição sem precisar pesar cada palavra antes de falar. Cada decisão tomada porque eu queria, não porque alguém aprovaria. Liberdade tem gosto doce, e uma vez que você prova, não consegue mais viver preso. E sabe o que descobri nesse processo todo? Que a maior herança que minha mãe me deixou não estava escrita em nenhum documento. Estava na forma como ela me criou, na dignidade que me ensinou, no amor próprio que plantou em mim, mesmo quando o mundo tentava arrancar essas raízes. Ela me ensinou que ser boa não significa ser capacho, que gentileza não é sinônimo de fraqueza, que perdoar não obriga a esquecer ou a se colocar de novo em situações tóxicas. Aprendi que posso ser compassiva sem ser conivente, que posso entender as feridas dos outros sem me deixar ferir por elas. Cada vez que minha sogra tentava me diminuir, sem saber, estava me fortalecendo, porque cada golpe que não me quebrou me ensinou onde estavam minhas fundações mais firmes. Cada humilhação que engoli me mostrou o gosto amargo da submissão, e esse gosto me fez jurar que nunca mais me alimentaria dele. Hoje olho no espelho e vejo alguém que reconheço. Não aquela mulher apagada que baixava os olhos em jantares de família. Não aquela que media cada palavra antes de falar, com medo de desagradar. Vejo uma mulher inteira, completa, com cicatrizes, sim, mas de pé, firme, livre. E isso não tem preço. Nenhuma herança material se compara à herança de ter recuperado a mim mesma. Há momentos, confesso, em que a dúvida me visitava. Noites em que acordava suando frio, me perguntando se tinha feito a coisa certa. Se deveria ter sido mais gentil, mais compreensiva, mais disposta a ceder. A voz da culpa é insidiosa. Ela sussurra que talvez você seja o problema, que talvez você esteja sendo egoísta, que talvez você devesse dar mais uma chance. Mas então eu lembrava. Lembrava de cada jantar onde fui diminuída, de cada festa onde fui ridicularizada, de cada vez que minha opinião foi descartada como se não tivesse valor. Lembrava que dei 7 anos de chances, 7 anos de tentativas de ser boa o suficiente para uma mulher que nunca me veria como suficiente. E a dúvida se dissipava como névoa ao sol. O processo de cura foi mais longo do que imaginei.
Terapia me ajudou a entender padrões que eu tinha normalizado, a ver manipulação onde achava que havia apenas crítica construtiva, a reconhecer gaslighting onde pensava que estava sendo sensível demais. Cada sessão era como descascar camadas de uma cebola. Camadas de condicionamento, de autorrejeição aprendida, de culpa internalizada. Aprendi que não tinha que ser perfeita para merecer respeito, que meus erros não justificavam abuso, que vir de família simples não me tornava menos digna de amor, que minhas conquistas tinham valor, mesmo que nunca fossem reconhecidas por ela. Aprendi a me perdoar. Perdoar por ter aceitado tanto por tanto tempo. Perdoar por não ter visto antes o que estava acontecendo. Perdoar por cada vez que me calei quando deveria ter falado. Autocompaixão, descobri, é revolucionária quando você passou anos se culpando por tudo e quando finalmente consegui olhar para trás sem raiva, sem amargura, apenas com a clareza de quem aprendeu, soube que estava curada. Não curada no sentido de esquecer, mas curada no sentido de que aquilo não me controlava mais, não definia mais quem eu era. Era parte da minha história, mas não era toda a minha história. Comecei a ver beleza em coisas pequenas de novo. O cheiro do café pela manhã, o sol batendo na parede da sala, o som da chuva na janela, coisas simples que tinha perdido a capacidade de apreciar quando vivia em constante estado de alerta, esperando a próxima crítica, o próximo ataque velado. Redescobri o riso verdadeiro, não aquele forçado que usamos para disfarçar desconforto. Redescobri a leveza, a capacidade de não levar tudo tão a sério, de não viver em constante tensão. E quando olho para onde estou agora, comparado com onde estava naquele cartório há quase 1 ano, vejo não apenas sobrevivência, mas renascimento. Como uma fênix que não apenas ressurgiu das cinzas, mas aprendeu a controlar o fogo. Tem uma coisa que aprendi sobre família que ninguém me contou quando jovem. Família não é só sangue. Família é quem te vê quando você está invisível, quem te ouve quando você está muda, quem te sustenta quando você está caindo. E por essa definição, minha sogra nunca foi família, mas meu pai, meus novos amigos, até algumas pessoas da família do Rafael que tomaram meu lado. Esses sim são família, escolhida, real, verdadeira. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. A herança que minha mãe me deixou acabou sendo muito mais que bens materiais. Foi a lição de que amor verdadeiro te dá asas, não correntes. Foi a coragem, mesmo vindo de onde vim, de saber meu valor. Foi a base sólida que me permitiu reconstruir quando tudo ruiu. E a herança que minha sogra queria me deixar, de dívidas e manipulação, acabou voltando para ela, como um espelho, mostrando que aquilo que plantamos, inevitavelmente colhemos. Hoje durmo em paz, acordo com propósito, vivo com dignidade. E se isso não é vitória, não sei o que é. Obrigada por me ouvir. Obrigada por estar aqui. Obrigada por fazer parte desta jornada. Até a próxima história. E lembre-se, sempre, você merece respeito, você merece amor, você merece paz. Nunca esqueça disso.